E o martelo foi batido e a decisão dentro do Flamengo já está tomada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Luiz Henrique, porque tem muita gente me perguntando: Flazoeiro, o Flamengo vai aproveitar da oportunidade do jogador estar no Brasil durante essa semana para tentar intensificar as conversas, para contratar o jogador na janela de transferência? Vou falar disso, vou falar também do técnico Jorge Jesus, isso porque a diretoria do Mengão convidou o treinador para ir ao jogo sábado e também ir ao Ninho do Urubu participar de um almoço com o técnico Leonardo Jardim. Vou falar dos 10 jogadores que o Flamengo liberou. Soltou uma nota oficial dizendo: a partir de agora não é mais responsabilidade do Mengão. Eu estou aqui de plantão na Granja Comari, porque daqui a pouquinho os jogadores do Mengão já estão chegando para se apresentar para o técnico Carlo Ancelotti. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Por isso eu peço, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias. Eu tenho muita coisa para falar. Ontem o Flamengo concluiu a fase de grupos da Libertadores, vencendo no Maracanã a equipe do Cusco, partida que foi de 1-0. Uma vitória que para o Flamengo foi muito importante. Por quê, Flazoeiro? Porque muito difícil o Rivadavia conseguir ultrapassar o Flamengo em número de pontos. O Rivadavia, em número de saldo de gols, na verdade. Tanto o Rivadavia quanto o Rosário Central teriam que fazer muitos gols aí em seus jogos e tem adversários difíceis nessa fase. O Flamengo venceu o jogo por 3-0. É claro que tem muitas coisas pra gente falar do jogo de ontem. Eu fiz um pós-jogo ontem até maior para falar alguns pontos, inclusive, que na minha concepção o Flamengo precisa melhorar, mas eu vou falar de um fato mais importante. É que o Flamengo conseguiu fazer a melhor campanha da fase de grupos. E aí, meu amigo, se passar para as quartas de final, porque nas oitavas já tá, se passar para as quartas de final, o Flamengo joga o segundo jogo em casa, se passar para a semifinal, joga o segundo jogo em casa e se chegar na final, o Flamengo vai ser o mandante do jogo. Essa vitória de ontem por 3-0 foi muito importante. O Bruno Henrique mais uma vez decidindo. Eu até falei ontem no pós-jogo, né, que sempre que precisa, sempre que o calo aperta, irmão, é ele. Ele vai lá, ele decide, ele vai lá e ele resolve. É uma máquina de fazer gols, é uma máquina de sempre ajudar o Flamengo. Bom, deixa eu mudar o assunto aqui agora para falar um pouco sobre a situação do técnico Jorge Jesus, porque a informação é que o Jorge Jesus está chegando amanhã no Brasil para poder passar férias. E aí começa a se falar um monte de coisa, sempre qualquer coisa que envolva o Jorge Jesus e o Flamengo é sempre um turbilhão de emoções, é sempre um turbilhão de coisas que vão acontecendo. E daí o que acontece? Para eu poder explicar para vocês. O Flamengo convidou o Jorge Jesus, ontem o Jardim falou sobre isso na coletiva, que convidou o Jorge Jesus para ir lá no Ninho do Urubu, para poder almoçar lá com ele. Os dois são muito amigos, o Jardim chegou a dizer que o Jorge Jesus, ele é amigo pessoal dele, né? Que eles têm uma relação ali pessoal e que ele tem muita consideração e que ele gosta muito do técnico Jorge Jesus e que foi até perguntado, né, se ele viu Jesus como uma sombra, se a presença do Jorge Jesus aqui assustaria ele em alguma coisa. Ele disse que não, ele falou: com a idade que eu tenho, com o tempo que eu estou no futebol, essas coisas não me assustam mais, essas coisas não me assombram mais. Disse que chamou Jesus para o Ninho para fazer um almoço e o que todo mundo sabe, o Jorge Jesus vai estar sábado no jogo contra o Curitiba lá no Maracanã, participando, né, do jogo ali, assistindo ao lado de José Boto. Bom, saindo de José Boto, deixa eu falar sobre os jogadores convocados, porque, gente, a situação é a seguinte, eu vou explicar para vocês. Flamengo soltou uma nota ontem liberando 10 jogadores para as suas respectivas seleções. A informação é: conforme regulamento previsto na FIFA, os atletas listados abaixo estão liberados para, a partir de hoje, quarta-feira,
já era depois de meia-noite quando saiu essa nota, se apresentar às suas respectivas seleções nacionais. São 9 jogadores, na verdade. Alexandre pelo Brasil, Danilo pelo Brasil, Léo Nanete, são 10. Léo Nanete pelo Brasil, Lucas Paquetá pelo Brasil e o Danilo pelo Brasil. Jorge Carrascal pelo Equador, Gonzalo Plata, Jorge Carrascal pela Colômbia, Gonzalo Plata pelo Equador, Varela, Arrascaeta e De La Cruz pela seleção uruguaia, totalizando 10 jogadores liberados aí pelo Flamengo. Agora, nessa fase de Copa do Mundo, eles deixam de ser responsabilidades do Flamengo e passam a ser responsabilidade das suas respectivas federações. E por falar em Copa, eu estou aqui na Granja Comari, o Léo Pereira, o Danilo, o Alexandro e o Paquetá e o próprio Léo Nanete vão chegar aqui na Granja para poder se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti. Uma observação sobre o Léo Nanete. O Léo Nanete vai participar dos treinos do Brasil aqui na Granja e vai também participar dos treinos do Brasil lá nos Estados Unidos. Porém, ele não pode ser relacionado para jogar, de hipótese alguma, de maneira nenhuma, porque ele não foi inscrito naquela lista de 55 nomes do técnico Carlo Ancelotti. Já que a gente está falando sobre Copa, para você que quer torcer para o Brasil na Copa, aqui ó, chegou os novos mantos verde e amarelo do Mengão. Isso aqui, cara, é para você que é rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo, não quer deixar de estar trajado de Mengão, mas também quer torcer pro Brasil. Aqui, ó, é só vestir esse manto aqui. Além desse, chegou esse aqui, ó. E eu consegui um cupom de desconto para vocês na Fute Fanáticas. Flazoeiro 10. Você vai ganhar 10% de desconto na compra desses mantos. Tem esse aqui que eu estou usando, o amarelo com o escudo do Flamengo verde. E tem esse aqui também, o verde e amarelo, para você que gosta de Copa do Mundo e quer torcer pelo Flamengo, pelo Brasil durante a Copa. É uma excelente oportunidade. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Luiz Henrique, porque tem muita gente me perguntando, cara, e essa camisa aqui, lembra que eu fiz o vídeo ontem à tarde, falei que ela ia chegar? Chegou ontem. Ela ainda tem escrito aqui atrás, aqui ó, Brasil. Cara, muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado para você que quiser comprar. É só utilizar o cupom que você vai ter desconto. Bom, deixa eu falar sobre a situação do Luiz Henrique, porque tem muita gente me perguntando. Flazoeiro, começaram a se falar que o Flamengo iria aproveitar a oportunidade do Luiz Henrique aqui no Brasil para tentar conversar com o jogador, tentar conversar com os empresários do jogador, para entender melhor a situação e tentar ali iniciar uma conversa mais aguda para poder contratar o atleta. Ontem eu conversei com pessoas do departamento de futebol, eu estou aqui já na Granja Comari desde muito cedo, né? E assim, gente, informação é que o próprio Luiz Henrique, ele prioriza neste momento uma ida para o futebol europeu. A prioridade dele. E assim, ainda que o Flamengo procure, ainda que o Flamengo queira deixar alinhado, alinhavado, ainda que o Flamengo queira, de alguma maneira, resolver toda essa situação, a ideia do Luiz Henrique é só dar o sim para o Flamengo depois da Copa do Mundo. Por quê? Ele entende que a Copa é uma grande oportunidade para ele. O fato de infelizmente, né, o Estevão ter se machucado, a tendência é que ele tenha mais chances ali como titular na ponta direita da seleção brasileira e com isso ele deve se valorizar. O grande sonho do Luiz Henrique é jogar na Inglaterra. Então, para eu deixar claro para vocês aqui, eu não vou ficar vendendo falsas ilusões, falando que está acontecendo uma coisa que não está acontecendo, que está se passando uma coisa que não está se passando. Aqui eu vou falar o que é real, informação. A prioridade dele é ir jogar no futebol inglês. Ele quer ir para a Inglaterra. E aí vai depender justamente disso, do que vai chegar de proposta no período da Copa do Mundo, do desempenho dele na Copa e o que vai chegar de proposta nesse período pós-Copa do Mundo, para ele dar o sim ou não para o Flamengo. Por isso que não adiantaria muito o Flamengo tentar intensificar qualquer coisa agora. Por quê? A ideia do jogador, o pensamento do jogador só vai responder quando acabar a Copa do Mundo. E aí o Flamengo fica, obviamente, no aguardo de uma resposta, no aguardo de uma situação e nós, é claro, estamos juntos, né? Apurando, procurando entender, procurando saber o que de fato está acontecendo e o que de fato também pode acontecer pela chegada do Luiz Henrique, do Danilo, entre outros jogadores no Flamengo. Tanto o Luiz Henrique quanto o Danilo são esperados aqui
aqui na Granja Comari, pelo técnico Carlo Ancelotti. E é claro, se eu puder conversar com um familiar desses jogadores, se eu tiver uma oportunidade de trocar uma ideia com eles, até para entender o que tem de Flamengo, qual é a possibilidade, se já comentou alguma coisa em casa, eu vou fazer e vou trazendo para vocês e mantendo vocês aqui muito bem informados, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço, humildemente, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!